quase destruiu meu sonho de me tornar uma médica. Desde pequena, eu sempre quis ser médica e meus pais apoiaram esse sonho. Quem não apoiaria, né? Mas claro, para virar médico é preciso estudar muito. Na verdade, você precisa estudar muito mais do que qualquer outro aluno, principalmente as matérias de ciências naturais. Desde a infância, eu estudava mais que qualquer outro e meus pais tentavam me ajudar pagando professores particulares e comprando livros que eu precisava para aprofundar meus estudos. Aí vem a questão das notas. Para entrar em uma boa faculdade é preciso ter boas notas, e eu sempre fui uma aluna nota A durante toda a minha vida. Claro, os professores me adoravam, pois eu era a aluna preciosa da aula, um exemplo para todos os outros. Eu gostava mais da professora Garcia de Biologia, pois ela se preocupava de verdade comigo e me apoiava em tudo na escola. Mas as coisas ficaram mais difíceis quando eu fiz 15 anos. Eram muitas avaliações e provas e nem todas na minha futura área de trabalho, então eu tinha que passar todas as tardes estudando até anoitecer e chegava até a dormir debruçada sobre a mesa. Eu estava sempre exausta, mas não podia colocar minha reputação de aluna nota A em risco. Todas as minhas amigas saíam e se divertiam e eu ficava sempre em casa estudando, até mesmo nos fins de semana. Eu queria ter uma folga dos estudos, mas precisava me preparar para uma prova importante. Então resolvi preparar algumas colas, só dessa vez, e eu ainda ia estudar para a prova, mas não tanto quanto costumava. Assim, eu poderia sair com minhas amigas sem precisar me preocupar muito. Eu resolvi colocar minhas folhinhas de cola debaixo das minhas meias. Aí, poderia dar uma olhadinha nas anotações sem levantar suspeitas. Aí, no dia seguinte, usei meu método genial e aquilo foi horrível, pois eu nunca tinha colado antes. Eu estava com tanto medo que as minhas mãos ficaram molhadas de suor. Mas valeu a pena, pois estudei menos e mesmo assim tirei um A. Isso me fez pensar que talvez não tivesse problema colar de vez em quando. Então comecei a fazer isso com mais frequência e sempre usando o mesmo método, colocando folhinhas de cola debaixo das meias. Agora eu já não estava dormindo mais em cima dos livros e o mais importante, eu tinha tempo para sair com minhas amigas que já estavam se esquecendo de como era o meu rosto, já que raramente me viam antes de eu ter começado a colar. Em pouco tempo, eu já estava colando em praticamente toda a prova. Sim, eu continuava estudando para cada uma delas, mas a folhinha de cola funcionava como uma espécie de lembrete, pois era impossível guardar tudo na minha cabeça. Naquela época, eu já nem estava me preocupando muito com a possibilidade de algum professor perceber o que eu estava fazendo, pois eles jamais imaginariam que uma aluna 10 como eu seria capaz de fazer isso. A vida estava boa e tranquila durante aquele período, até que a professora Garcia me chamou na sala dela um dia. Eu fui sem medo, pois ela não poderia ter nada de ruim para me dizer, era impossível. Imagine a surpresa que eu tive quando vi que ela não estava bondosa e simpática como de costume, mas mais severa e com cara de decepção. Ela me pediu para sentar e me disse que precisávamos conversar. A professora me disse que não toleraria mais me ver colar tão descaradamente nas provas dela. Os outros professores poderiam fazer o que achassem melhor, mas ela era contra aquilo, principalmente porque a matéria dela era biologia, um assunto importante para futuros médicos. Eu tentei explicar que precisava das colas para tirar meus As, mas ela simplesmente disse não. Então, na prova de biologia seguinte, usei minha folhinha de cola como de costume, mas tomei mais cuidado para que a professora Garcia não percebesse. Mas ela viu, veio até a minha carteira e na frente da turma toda pegou minha prova e disse que eu tinha tirado um F por ter colado, mas que eu poderia consertar aquilo depois da aula. Eu fiquei morrendo de raiva. Era o meu primeiro F em todos esses anos de estudo. Então, depois que a aula acabou, eu procurei a professora Garcia e lhe disse o quão injusto era esperar que eu estudasse 10 vezes mais que os outros alunos e que ainda tirasse um A. A resposta dela me surpreendeu. Ela disse: "Os outros alunos não querem ser médicos. Eu preferiria que um médico que tirou B me operasse do que um que tirou A colando. Não dá pra colar na mesa de cirurgia, Anne." Isso abriu os meus olhos. Eu estava me preocupando tanto com minhas notas que eu tinha me esquecido completamente de aprender e de desenvolver minhas habilidades. Desde então, parei de colar. Bem, eu ainda colo quando estou muito cansada, mas jamais em matérias que são importantes para a minha futura carreira, como biologia. Qual é a sua matéria preferida? E que carreira você quer seguir quando terminar seus estudos? Conte pra gente nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo.